O momento pede tecoá. Vocês sabem o que é tecoá? Tecoá, na língua indígena guarani, quer dizer bem viver. Na verdade, o bem viver para esses povos indígenas é um jeito de viver, é um jeito de conviver. E ouvindo essa semana uma entrevista do Daniel Munduruku com o indígena Cacaueré, que é um indígena da comunidade, de uma das comunidades guaranis, mas ele é do povo Tapuia, eles falam um pouquinho sobre isso. E quem me conhece sabe a minha convivência e o meu amor aí por esses povos. Eu convivi com esses povos, com 6 desses povos, em Roraima, dentro dessas comunidades. E eu tenho um profundo respeito pela filosofia dele, pelo jeito de viver, pela forma que eles conduzem as suas relações, os seus diálogos, a educação das crianças, a questão do trabalho e a questão do ter e do ser. Isso hoje faz parte de mim, eu sou uma indigenista ferrenha e luto por essa causa. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. E é claro, se isso fizer sentido para você, você pega o que é bom. Caso contrário, só ouça e joga fora, tá bom? Eu sou Arlete Escaramuza Nicolete, tecoá para você. Vamos lá. Dentro desses ancestrais indígenas, os povos Guarani, eles trazem essa filosofia do bem viver e eles dizem que é necessário, para que esse bem viver aconteça, é necessário 4 fundamentos. E quais são eles? O primeiro é a convivência com a natureza e é preciso ter rio perto, montanha, árvore em pé e pedras. É importante que todos esses elementos estejam próximos e façam parte. O segundo fundamento é que eles consideram como fio da comunidade é o respeito àqueles que os antecederam, aos seus ancestrais. Por isso que para eles é tão importante ouvir os anciãos. Por isso que é tão importante que esses anciãos são colocados num lugar de respeito, num lugar de ouvi-los atentamente. Por exemplo, dentro do povo Yanomami, há um momento na madrugada, entre 3 horas da manhã, que esse ancião, dentro daquela maloca, que é o local onde eles vivem, onde várias famílias convivem, ele se levanta, ele senta na rede, enquanto todos aguardam, no silêncio profundo, e ele começa a falar sobre o tempo, a falar sobre o local onde a caça está farta, a falar também sobre quais os peixes que estão naquele momento já de bom tamanho, e ele fala do trabalho dos jovens, do trabalho dos homens, do trabalho das mulheres. É como se fosse uma agenda, é como se ele fosse explicando tudo aquilo que aquela comunidade tivesse que fazer. Então ele se cala, eles voltam a dormir e levantam logo em seguida, antes do sol nascer. E a coisa bonita de tudo isso é que isso não é como um conselho, mas é uma fala onde eles ouvem atentamente. E ao amanhecer, cada um, após ter ouvido aquele ancião na madrugada, vai tomando o seu rumo no dia. Então as crianças seguem as mães na plantação ou na colheita, os pais vão para a caça ou vão fazer roça, e eles vão já com os lugares determinados se movimentando. Isso é respeito aos ancestrais, ninguém questiona um ancestral. Eles seguem até que ele seja substituído por outro. Isso é respeito, então esse é um outro fundamento. Um terceiro fundamento do bem viver é primar pelo respeito, com a relação com o outro. E tem tudo a ver com isso que eu estava falando, que é o respeito em relação a cada coisa, a cada espaço dessas pessoas nessa relação dentro das comunidades. Então, há um tratamento extremamente respeitoso entre eles.
há uma hierarquia que deve ser seguida. Então, por exemplo, jamais uma criança dentro desses povos com os quais eu convivi, e aí eu não posso falar dos demais, né, mas dentro daqueles com os quais eu convivi, uma criança não interrompe a fala de um adulto. Uma criança não entra numa reunião quando o adulto está participando, mesmo que lá todos os ambientes sejam abertos e as assembleias, que são essas reuniões, elas aconteçam ao ar livre com toda a comunidade participando. As crianças brincam no entorno, mas não se aproximam desses adultos. E quando precisa, respeitosamente ela aparece perto desse adulto e aguarda o adulto mostrar para ela que ele pode falar ou que ele pode se dirigir a ele. Isso é respeito ao outro, respeito às relações de convivência, respeito à ancestralidade, respeito à convivência com o outro. E o quarto fundamento é a inclusão profunda. Tão necessária na nossa sociedade de hoje, é aceitar o outro, é considerar o diferente de você como sendo da sua família. Porque o diferente de você é um ser humano, construído humanamente como você. É assim que eles acreditam. Então, relembrando, os 4 fundamentos desse bem viver, dessa filosofia dos povos ancestrais Guarani, é o contato com a natureza, o fio condutor, que é o respeito à ancestralidade, o respeito às relações e à relação com o outro e a inclusão profunda de todos os seres dentro da sociedade. E eu penso que esses 4 fundamentos, eles nunca foram tão urgentes na nossa sociedade e tão difíceis de a gente percebê-los. Hoje, o bem viver, ou aquilo que a gente considera como viver bem na nossa sociedade, que são coisas diferentes, eles estão como se fossem num paradigma, envolvidos nesse paradigma de entender essa sociedade, de entender para onde caminhamos. Essa filosofia do bem viver, assim, diz, e eu entendo que ela nunca foi tão preciosa para a nossa humanidade. Se essa geração que nós temos hoje, de crianças e jovens, se eles pudessem entender esses fundamentos do TECOA, com certeza nós teremos uma sociedade de esperança. Esses fundamentos formam um contraponto dessa sociedade de consumo. E pensar essa sociedade de consumo é pensar em termos de respeito às questões ambientais, às questões ecológicas, às questões das relações e pensar a convivência. Nós não somos proprietários de nada, nós não viemos com nada e nós não levamos nada. Então, propriedade é apenas um jeito de pensar, mas não deveria ser um jeito de ser. Quando nós entendermos isso e quando as nossas crianças e os nossos jovens entenderem isso, esses dados vão interferir de uma forma grandiosa na relação da esperança dessa nossa sociedade com um futuro melhor, com uma sociedade melhor. É importante que a gente entenda que nós, dessa geração, podemos ajudar na construção dessa nova geração, colocando esses fundamentos em práticas, esses fundamentos que vêm dessas comunidades tradicionais que são tão valiosos e necessários nessa sociedade atual. Então, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe e me siga nas redes sociais, só se fizer sentido para você. Um grande abraço e um excelente final de semana.